Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pereira, professor de Química. E a aula hoje é Princípios Elementares. Gente, estamos aqui para fazer nossa revisão para o Enem. Como vocês sabem muito bem, essa prova tão cheia de contextualização que nós temos na parte de Química, não é isso? Então hoje a gente vai trabalhar a parte elementar que nós temos da Química. Essa parte que é extremamente importante, né? Que é o conceito elementar que nós temos da matéria, suas propriedades, estado físico, mudança de estado e finalizar com a questão, né, que já foram no Enem e outras que a gente vai abordar aqui. Mas veja, é uma parte extremamente importante, essencial, que a gente sabe que todo ano é rotineiro ter uma questãozinha para a gente ver sobre esse conteúdo. Então vamos usar para o quadro para você dar uma olhadinha no que eu escrevi para vocês sobre essa parte elementar que nós temos na matéria. Vamos lá? Então veja só, temos aqui o nosso conteúdo de hoje, que é a parte de princípios elementares, né? E aí quando nós trabalhamos essa parte, começamos com a questão do que é matéria. E você sabe muito bem o que é matéria. É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. O meu lápis é matéria, o meu quadro lá é matéria. Então, o que tiver massa e ocupar um lugar no espaço, nós podemos dividir como matéria, né? Mas eu quero trazer um detalhe para vocês importantíssimo. Nós podemos definir, né, dividir a matéria em dois planos, em corpo e objeto. E é isso que eu quero destacar aqui no quadro. Então veja, eu coloco aqui para vocês que a árvore seria a nossa matéria inicial, a nossa matéria-prima. Mas dentro dessa matéria-prima, eu posso dividir em corpo e posso dividir em objeto. Onde eu digo que o corpo é parte da matéria e o objeto é o nosso produto final. Então eu posso destacar aqui, olha meu filho, se liga aí, eu posso destacar aqui que o corpo seria o tronco, essa parte limitada de matéria. E o nosso objeto seria o produto final, que eu vou colocar aqui para vocês, que é a mesa. Então veja, a nossa matéria, que é aquilo que tem massa e ocupa o lugar no espaço, pode ser dividida em corpo e objeto. Corpo, parte da matéria e objeto, produto final. Então tá muito claro, tá, gente? Tranquilo demais. Mas se você perceber direitinho ali, você percebe muito bem que a matéria está se transformando. Ela antes era uma matéria-prima, a árvore. Depois ela foi transformada para o tronco, parte limitada. E depois, por último, ela foi transformada em objeto. Então você está percebendo que teve etapas, teve modificações. E o que a gente chama de modificação é o de um fenômeno. Sendo que os fenômenos, eles podem ser classificados como fenômenos físicos e fenômenos químicos, né? A gente entende que fenômeno é aquilo que você modifica, mas o modificar na matéria pode ser que altere ou não a sua constituição. É daí que eu vou entender o que é físico e o que é químico. Então vamos para o computador para dar uma olhadinha na telinha e ver a diferenciação, o que é o fenômeno físico e químico. E galerinha, saca só, olha o OBS, garotinho, o OBS é o quê? Preste atenção, viu meu filho? Então vamos lá para o computador, dar uma olhadinha aqui nessa questão de fenômenos físicos e químicos. Então veja, você tem que fenômenos físicos, é como eu falei a vocês, a questão do fenômeno é quando você tem a mudança de algo. Mas mudar a constituição ou não é o que vai diferenciar o que é físico e o que é químico. Físico não altera a constituição da matéria e químico, por sua vez, altera esta constituição. Então veja, eu coloco dois exemplos. Você está vendo aí o gelo derretendo e você está vendo o prego que teve um processo de enferrujamento, né? Apareceu aquela questão da ferrugem no prego. Se eu for classificar, você está vendo que o primeiro aí, que é o degelo, que eu posso dizer, o derretimento do gelo, ele só está saindo o gelo, a água, da fase sólida para a fase líquida. Então você compreende que não houve mudança na constituição da matéria, que foi a água. Então nós dizemos que este fenômeno ele é físico, porque não teve mudança na constituição da matéria. Agora, o prego, quando você observa, depois de um certo tempo, ele vai mudar a sua constituição. Aparece uma nova substância, que é a ferrugem, que a gente chama de estado de oxidação. Então, o prego ele não tem a mesma constituição,
pós-ferrugem. Então, nós colocamos aqui que este fenômeno ele é químico. Então, chega aqui, garotinhos, olha, 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 olha. Veja, você viu o que é físico, o que é químico, você percebeu quando há uma mudança na matéria, né, uma modificação na matéria, temos o fenômeno. Sendo que este fenômeno pode ser classificado como físico e pode ser classificado como químico. Físico é aquele que não altera a constituição. E o químico, por sua vez, é aquele que altera. Vou dar só mais um exemplo. Rasga o papel. Rasgar o papel altera a constituição do papel, galera? Eita, professor, deixa eu ver, deixa eu pensar. Não, ficou o papel do mesmo jeito, né, professor? É isso aí, garoto, é isso aí. Agora, se você pegar uma segunda situação, toque fogo neste papel, é a mesma coisa? Eita, professor, é não. Mudou, é mesmo, aparece até uma fuligemzinha. Isso mesmo, meu filho. É porque mudou a Constituição. Olha o óbvio aí, garotinho. Então mudou a Constituição. Então ali nós temos um fenômeno químico. Tranquilo? Beleza? Então agora vamos para um ponto importantíssimo, que é você conhecer as propriedades da matéria. Tranquilo assim? Então vamos para o quadro, que ali eu vou destacar para vocês as propriedades que são elementares, importantíssimas para a prova do Enem. Tranquilo? Vamos lá para o quadro? Então veja, coloca aqui para vocês as propriedades da matéria. São 3. Vejam, propriedades gerais, propriedades funcionais e propriedades específicas. As gerais, tranquilíssima. A matéria tem massa, se ocupa lugar no espaço, tem volume, ela pode ser dividida, ela pode ser comprimida, ela tem a função de ser elástica, tudo isso são propriedades gerais. Ela também pode sofrer inércia, como eu coloco aqui, então é tranquilo. Se é, isso daí são gerais, tranquilo. Qualquer matéria pode apresentar, deve apresentar essas propriedades. Propriedades funcionais, essas sim, são bem interessantes. A matéria ela pode ser um ácido, uma base, um sal e um óxido. Professor, isso aí cai muito, né? Cai, meu filho. E eu vou destacar aqui para vocês aí como é que você reconhece de uma maneira elementar, tá claro? É elementar o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal e o que é um óxido. Eu vou ensinar a não aprender a dar nome, mas pelo menos quando você vê a substância, tu reconhece o que é cada uma delas dentro da perspectiva, o que é uma propriedade funcional. Tá claro? Então vamos lá. Propriedades funcionais, eu vou até destacar aqui que eu estou falando das propriedades inorgânicas. É claro que nós temos propriedades orgânicas, mas aqui eu levo em destaque as inorgânicas. Então veja, o ácido eu boto o mais conhecido de todos, HCl, que é o ácido clorídrico, ou seja, se eu tenho na frente o H, eu entendo que ali tem grande chance e é um ácido. Vou colocar uma base bem conhecida, que é NaOH, a soda cáustica, onde se termina com H, eu entendo que é uma base. Começou com H, é um ácido, terminou com H, é uma base. Temos aqui o sal, o mais famoso de todos, o cloreto de sódio, que é o NaCl, vou explicar daqui a pouco como é que tu reconhece. E vou colocar aqui um óxido, que é o grande pivô do efeito estufa, que é o gás carbônico. Então veja, se começa com H é um ácido, se termina com hidroxila, que é o OH, é uma base. Se é formado por 2 elementos, e um desses elementos é o oxigênio, é um óxido. E aí o que é que sobra, professor? O sal, nem começou com H, nem terminou com H. É formado por 2 elementos? É. Mas um deles é o oxigênio? Não. Então é o sal. É uma maneira rápida de você entender, tá claro? Isso são propriedades funcionais. Propriedades específicas da matéria. Temos as químicas, quando a matéria sofre alguma reação, uma modificação na sua constituição, e uma grande propriedade, gente, mais grande, que são as físicas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, que cai muito na sua prova, dureza, solubilidade e volatilidade. São essas propriedades, as físicas, anota aí, olha o óbvio lá, meus filhinhos, são elas que identificam a matéria. Quando eu digo que o ponto de fusão é 0, ponto de ebulição é 100, densidade é 1 grama por ml, isso eu sei
que é a água, porque eu estou dizendo que são propriedades físicas. É por elas que eu identifico a matéria, né? Então, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, dureza, solubilidade e volatilidade. Propriedades específicas organolépticas. São propriedades que estão ligadas diretamente aos sentidos. Estou andando, passando ali perto de uma churrascaria. De longe eu sinto o cheiro através do olfato. Isso eu capto pelo meu sentido. Então toda a propriedade que está ligada ao sentido são chamadas de propriedades organolépticas. Ah, eu tomo ali uma substância, ela tem o gosto azedo, outra tem um gosto mais amargo. Eu consigo diferenciar pelo sentido, paladar. Então isso são propriedades organolépticas. Tranquilo? Então isso são as características, as propriedades da matéria. O que é que eu vou falar sobre a matéria? Seu estado físico. Tranquilo? Beleza? Vamos lá? Então vamos para a telinha ver essa questão dos estados físicos da matéria. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, que são três estados físicos, estados que eu posso dizer naturais, porque nós temos outros estados da matéria, né, que não são tão conhecidos, como plasma, os condensados que existem por aí, né, mas se pensar em estados que estão dentro do nosso cotidiano, temos três: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. São esses três estados que eu tenho que apresentar para vocês. E eu quero mostrar um detalhe, gente. Quando eu olho para esses estados, eu tenho que pensar na sua constituição, um olhar mais microscópico. Como é que estão organizados? Vamos para a telinha, dar uma olhadinha nisso, ver como é que é o estado de agregação deles. Então veja, temos aí os três estados, sólido, líquido e gasoso, onde cada uma delas tem características essenciais, importantes. Nós dizemos que o estado sólido, tanto a sua forma como o seu volume, são fixos. Não muda nada, certo? Então falar em forma e volume para o estado sólido são fixos. Agora voltando para lá, você vai ver que o estado líquido, a sua forma, ela vai ser variável, mas seu volume ele é fixo, né? Se você tem no recipiente uma quantidade de água e transfere para outra, aquela quantidade de água tinha um formato antes. Quando você coloca para outro recipiente, tem outro formato. Então a forma muda. Mas a quantidade de água que tem tanto no um como no outro é a mesma. Então o formato é o mesmo. E o estado gasoso, volta lá para a telinha para você olhar a olhadinha, tanto sua forma como seu volume é variável. O gás ele tem a capacidade de se adaptar em qualquer meio, né? Ele sofre compressão, expansão, é o estado mais, né, que tem assim, difícil de entender, tanto que a gente estuda mais detalhes somente do estado gasoso. E aí eu quero mostrar só um detalhezinho para vocês aí sobre os estados físicos também. Veja, você tem o estado de agregação. O estado de agregação nada mais é como você está vendo a organização das suas moléculas, dos seus átomos. Vejam que o estado sólido ele é o mais organizado da matéria. Já o líquido tem a sua organização, mas não tão quanto o estado sólido. Mas o estado gasoso, olha o Hobbes, meus filhinhos, o estado gasoso é o estado mais desorganizado que nós temos da matéria, né? Então veja que isso é importantíssimo, mas mais importante também é o que eu vou apresentar. Quando um estado sai de um canto para o outro, ele sofre uma mudança. E esta mudança de estado é o que eu quero apresentar para vocês. Então dê uma olhadinha aí nas mudanças de estados. Veja, eu tenho aí três situações onde vocês observam muito bem. Primeiramente, o gelo sai do seu estado sólido e vai para o estado líquido. Dizemos, todos estão vendo aí, que no derretimento do gelo ocorreu uma o quê, galera? Fusão. Veja, o estado líquido vai para o estado gasoso e aí ocorreu uma vaporização. Na volta, você pode ter também do sólido para o gasoso uma sublimação, né? Você tem um exemplo aí primeiro do derretimento do gelo, que é a fusão, depois você tem a mudança do líquido para o gasoso,
que é a vaporização, que é você, no caso, ferver a água ou esperar que a água que você deixa no canto evapore. E a mudança do sólido diretamente para o gasoso, você tem um exemplo das bolas de naftalina, né? Com o passar do tempo ela vai exalando aquele cheiro, que é a mudança do sólido para o gasoso. Agora pensa na volta. A mudança do gasoso para o líquido, nós temos a liquefação ou condensação. E a mudança do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação. Detalhe, ficar atentos, que tanto a mudança do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido, são sublimações. Então, gente, eu quero finalizar com vocês agora duas questões que vai retratar tudo isso que nós estudamos. Vamos lá? Primeira questão aí na telinha do nosso material. Essa questão que eu escolhi, ela está no nosso material e é a questão de número 6. Então veja, o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou umidade da Terra absorve calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a... Olha, chega aqui garotinho, olha, veja só. Pô, a água absorveu o calor dos arredores para começar a subir para a atmosfera. Minha gente, mudança do estado líquido para o estado gasoso, comentamos, é a vaporização. Mas como a passagem é algo lento, nós classificamos como uma evaporação. Então a letra que nós marcamos aí na nossa questão é a letra C, a evaporação, questão que foi da prova do Enem. Tá vendo aí, gente? Tranquilo, né? Muito tranquilo. Depois que a gente vai vendo as coisas, tudo vai ficando mais fácil. Vamos para uma que eu acho interessantíssima também, né, a respeito dentro das propriedades da matéria. Vamos lá? A próxima e última questão. Essa questão foi a número 8 do nosso material. Em um funil de decantação foram misturados 30 ml de benzeno de 0,89 gramas por centímetros cúbicos e 30 ml de água, 998 gramas por centímetros e 1 grama de NaCl. A base são estudadas 5 situações. Entretanto, apenas uma delas ocorrerá após algum tempo de repouso. Assinale a alternativa que representa a situação real. Gente, eu já marquei aí para vocês a letra B, mas você está vendo que é uma questão de densidade, onde a densidade do benzeno, ela marca 0,89 e a densidade da água aproximadamente 1. Nós aprendemos o que for menos denso fica onde? Em cima. E o que for mais denso fica onde? Embaixo. Então, como a água misturada com sal, ela tem uma maior densidade, ela vai ficar embaixo. Já o que tem menor densidade vai ficar onde? Em cima. Então, volta para a figurinha para você ver o que eu fiz lá. O que foi que nós colocamos na figura? Veja que em cima é o número 1, que é o benzeno, que tem a menor densidade, e embaixo é o número 2 de maior densidade, que é a água mais o sal. Então, isso daqui é a figura que representa a letra B. Então, veja, gente. Duas questões tranquilas, trabalhando propriedades da matéria, trabalhando a questão de estado físico e suas mudanças. Isso vai cair todo ano, gente. O Enem gosta de colocar isso porque são conceitos elementares, é um princípio elementar da matéria. Você viu comigo o que é matéria, você viu comigo fenômenos, o que é físico e químico, você viu comigo as propriedades gerais, funcionais e específicas, onde as específicas têm as químicas, tem as físicas e tem as organolépticas. E viu agora a questão de estado e suas mudanças. Viu? Resolvemos duas questõezinhas, deixando bem claro o que é importante aí. Tá bom assim? Então fique com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula com mais química, mais Enem para vocês. Até mais!